Olá, seja bem-vindo mais uma vez Fora da Bolha. Eu sou Marcos Tavares, a voz do subúrbio carioca. E comigo, meu companheiro de jornada, Sérgio Caetano, a nossa enciclopédia. E hoje temos o prazer de receber ele, que foi nosso companheiro na graduação de Relações Internacionais na UFRJ e que hoje é mestrando na Unesp em Ciências Sociais, Lucas Gualberto. E não há convidado mais apropriado para debater o tema de hoje do que ele. Afinal, tem dedicado os últimos anos de sua vida a pesquisar profundamente sobre a China. E como nós sabemos, a China esteve na boca do povo durante todo o ano de 2020. Do coronavírus à Coronavac, passando pelo 5G e a estratégia do vírus chinês. Isso e muito mais no programa de hoje. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo e se inscreva agora. E também não se esqueça, curta, compartilhe, comente, acione as notificações, o sininho do YouTuber. Tudo bom, senhores? É um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá? Tranquilão, Marcos. Como é que tu vai? Como é que vai, Lucas? Há quanto tempo, hein, meu irmão? Caraca. 3 anos formado já? Como é que é? Como é que anda esse mestrado, cara? Sim, Marília, Alemanha, China, Rússia. sim, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa Fala tarde, aí. Sérgio. Sim, quanto tempo, né? Eu saí da UFRJ no fim de 2017, colegrau em janeiro de 2018. Então, quase 3 anos aí, praticamente 3 anos, vamos dizer assim. O tempo voa, E, né? e sim, em relação ao mestrado, logo no ano seguinte, né, eu sou mestrando desde 2018. Estou com a defesa marcada agora já, para daqui a 3 meses. Qualifiquei no ano passado. Aí eu dividi o mestrado entre 2 universidades, né? Eu comecei... Isso é um pouco incomum, né? Mestrado é muito rápido, mas eu comecei o mestrado com uma ideia e acabei em outra, né? Eu comecei como mestrando em estudos asiáticos na Universidade de Frankfurt. Fiquei lá em 2018 e no início de 2019. E desde o ano passado eu sou vinculado agora ao Unesp, no campus de Marília, ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Faço parte da linha de pesquisa em Relações Internacionais e Desenvolvimento. Eu sou orientando do professor Marcos Cordeiro Pires. Eu me transferi para a Unesp justamente para terminar a minha pesquisa com ele. Ele é um grande especialista, principalmente em História Econômica, né? Ele é doutor em História Econômica pela USP e tem se dedicado nos últimos anos também ao estudo, principalmente da ascensão econômica da China e os seus impactos geoeconômicos, geopolíticos, né, nas relações internacionais. Massa. Então, é isso que eu tenho me dedicado ultimamente. O meu tema no mestrado é justamente os impactos no sistema internacional da ascensão chinesa. Eu estudo principalmente as origens e as causas desse processo de ascensão da China, com uma ênfase nos impactos, principalmente político-econômicos, na Eurásia, no supercontinente eurasiático, em especial a recente reaproximação política e com desdobramentos econômicos também entre a China e a Rússia, como as duas, numa parceria sino-russa, pretendem influenciar politicamente, né, os desdobramentos na Eurásia a favor da sua ascensão no sistema, procurando modificar a ordem internacional de uma forma que as favoreça, nesse tabuleiro geopolítico. A nova rota da seda que a China está implementando na Eurásia, na África como um todo, as ligações ferroviárias e rodoviárias, gasoduto, a infraestrutura toda ligando a Europa, inclusive, está inserida nesse processo, não? É o OBOR, né? One Belt, One Road. Sim, E esse banco de totalmente. infraestrutura e investimento em infraestrutura asiática
também vem para financiar todo esse processo, e como é que todo esse processo se insere nessa relação do 5G e da quarta revolução industrial? Como é que todo esse processo um impacta o outro de alguma forma? Tem alguma correlação? Sim, sim, totalmente. Você destacou principalmente os aspectos econômicos externos, né? De um plano externo da China, buscando influenciar as suas redes, suas rotas comerciais na Eurásia. Isso faz parte de um plano econômico chinês, um político econômico. Você destacou mais o aspecto externo, né, da China para fora. O que ficou popularmente conhecido como Nova Rota da Seda, né, e que já recebeu vários nomes, né, é um projeto de infraestrutura que foi fundado em 2013, se eu não me engano. Foi a partir de um discurso no Cazaquistão, uma visita de Estado. Esse projeto foi mencionado pela primeira vez. E hoje ele é mais... ele ficou conhecido no início como One Belt One Road, e hoje ele é mais chamado de Belt and Road Initiative. Depois os documentos oficiais resolveram chamá-lo desse nome, depois de alguns anos. Mas ele é um desdobramento externo, né, da China, buscando principais parceiros comerciais, de forma a intensificar, essas rotas comerciais, buscando uma melhor inserção dos produtos chineses. Então, isso faz parte, inclusive, isso é inclusive um capítulo da minha dissertação, que eu tento complementar, né, buscar as relações no plano interno do Made in China 2025, que é o plano, faz parte do plano quinquenal da República Popular, como buscar inserir a indústria chinesa na atual indústria 4.0, no atual ciclo tecnológico. Eles têm um plano muito bem elaborado de forma a estruturar a sua indústria visando os principais produtos de vanguarda da tecnologia, né? Buscando inserir com metas, né? Eles têm metas para suas indústrias em inserir a sua indústria em conexão 5G, inserir a automação na sua indústria para melhorar a sua eficiência e os custos de escala na produção. Esse seria, na verdade, o plano interno, né, de reestruturação da indústria chinesa, visando no campo também externo, a partir da Belt and Road Initiative, buscando os parceiros mais potenciais para favorecer justamente o estabelecimento desse padrão tecnológico chinês. A gente vê muitas empresas chinesas surgindo como grandes competidores nos mercados internacionais, principalmente relacionados à tecnologia. Hoje, a Xiaomi, a Huawei, a ZTE, elas competem de igual para igual com Samsung, com Motorola, com várias outras empresas do campo da tecnologia. Você vê uma disputa acirrada, você não vê uma diferença grande em padrões tecnológicos entre essas empresas. Então, a Belt and Road ela vem para complementar no plano externo essa reformulação da indústria chinesa no plano interno. Eles vêm chamando esse plano de dupla circulação. Eles vêm dando esse nome, dupla circulação, justamente porque é focado na circulação de mercadorias, né? Focado na produção industrial chinesa, tanto no seu plano externo como no seu plano interno. A China já reconheceu, com o passar do tempo, principalmente no século XXI, que
não é suficiente mais para manter a sua ascensão e o seu crescimento econômico simplesmente focado em exportações. O mundo hoje vive uma guinada protecionista, uma guinada, em muitos aspectos, nacionalista, principalmente de países do centro, nos Estados Unidos, alguns países da União Europeia, valorizando mais a sua indústria, né, valorizando ainda mais, né, não que não valorizassem antes, mas valorizando o seu mercado interno, e com a China não é diferente. O salário médio do operariado chinês vem aumentando ano após ano. Hoje, o chinês nos centros urbanos já ganha mais que o brasileiro. Eles vêm se aproximando de forma muito rápida da renda europeia. Hoje, hoje a renda média chinesa nos centros urbanos ela é aproximadamente 80% da renda dos países da periferia da União Europeia. Aí, na verdade, digo periferia ampliada, né? É polêmico dizer que Espanha ou Itália seriam periferia da União Europeia, mas isso é um outro debate. Mas, então, hoje é uma renda que se aproxima cada vez mais da renda europeia. Então, isso demonstra o fortalecimento das classes médias chinesas com muita força. Elas representam uma fatia cada vez maior da economia chinesa. Esse Belt and Road Initiative se insere também com algo geopolítico ou geoeconômico chinês no contexto global? Poderia se colocar dessa forma? Sim, sim. É um plano também do campo político, no sentido de que ele traz um discurso desenvolvimentista muito forte. É um plano aberto a parcerias no campo econômico e principalmente ligado à infraestrutura, que é um campo que os países centrais atualmente abandonaram. Já abandonaram há algumas décadas o fomento à infraestrutura em países periféricos e semiperiféricos. O Banco Mundial, que seria, dentro das estruturas de Bretton Woods, né, que seria o responsável pelo fomento ao desenvolvimento econômico, abandonou esse papel há muitas décadas, né, pelo menos desde os anos 80. Ele mudou o seu foco de desenvolvimento econômico para alívio da pobreza. E isso deixou um vácuo muito grande nas instituições internacionais, especialmente as de Bretton Woods, em relação a como promover desenvolvimento nas periferias e semi-periferias do sistema. E esse vácuo vem sendo preenchido por instituições vinculadas e projetos vinculados à China, que tem um discurso desenvolvimentista muito forte, né, se projeta como um país representante dos emergentes e vem aberto a parcerias em relação a estabelecimentos de infraestrutura ao longo dos parceiros da Belt and Road. Eles estabelecem memorandos de entendimento entre a China e países ou regiões inteiras, estabelecem focos e fóruns de cooperação e parceria em relação à Belt and Road. Por exemplo, em relação à África, a China negocia os termos da Belt and Road a partir do momento que os países africanos assinam os memorandos de entendimento e participam, então, oficialmente da Belt and Road, e eles negociam os termos do projeto pela FOCAC, né, que é o Fórum de Cooperação China-África. Então, é uma negociação, inclusive, em conjunto. A China estabelece uma negociação em bloco com a África e não bilateralmente,
o que é estabelecido de forma bilateral é o memorando de entendimento. Os memorandos, eles basicamente têm um texto que vinculam o país receptor dos investimentos às linhas mestras da Belt and Road. Mas as negociações de como os projetos vão se dar são geralmente em bloco. Com a América Latina também foi o mesmo caso. A América Latina era o Fórum China-CELAC, que a CELAC ultimamente vem sendo abandonada, né, por visões políticas recentes de governos da América Latina contrários à CELAC, contrários ao UNASUR. Então, hoje, pelo menos na América Latina, é um órgão que vem sendo ignorado em prol de negociações bilaterais. Mas isso não quer dizer que a China não esteja aberta a negociações em bloco. Ela negocia em bloco com a África, ela negocia em bloco com a União Econômica Eurasiática, que é o projeto de integração liderado pela Rússia para a Ásia Central. A União Econômica Eurasiática é herdeira da antiga Comunidade de Estados Independentes, que foi a comunidade que reuniu as ex-repúblicas soviéticas, assim que a União Soviética se desintegrou. Então, é uma representante contemporânea da antiga CEI. Hoje ela envolve Rússia, Quirguistão, Cazaquistão, Armênia, Belarus, se eu não me engano. A ausência da Ucrânia é bem sentida, né? Mas a ausência da Ucrânia ela é reflexo da divisão da própria Ucrânia entre pró-europeus e pró-russos. Você falou aí da questão da nova rota da seda, falou também da questão aí de um projeto de desenvolvimento interno chinês. E eu não consigo parar de pensar nos ciclos de longo tempo, né? Arrighi, Wallenstein, e a resposta americana a todo esse processo de desenvolvimento chinês dos últimos anos meio que acabam por levar a um debate sobre a hegemonia, né? Olhando mais profundamente para todo esse quadro, na sua opinião, você acha que existe um processo de transição hegemônica ou não? Olha, eu acho que esse debate tem sido fomentado já há bastante tempo, desde, como você disse, desde o Wallenstein, desde as fundações do que se tornou a teoria do sistema mundo. Tem se falado bastante sobre quando seria uma crise sinalizadora. Qual seria a crise sinalizadora do ciclo americano, da Pax Americana? Desde pelo menos a Guerra do Vietnã tem se debatido qual seria a crise sinalizadora dos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos e China, desde que a China, a partir do governo Nixon, passou a ser um parceiro dos Estados Unidos, principalmente na esfera econômica, tem se dado um processo gradativo do que nos Estados Unidos se chama de outsourcing, a terceirização da produção em relação à China. E a concentração da economia dos Estados Unidos em torno de um ciclo financeiro e o abandono da produção relegada à China. Nos ciclos sistêmicos de acumulação, conforme foram teorizados pelo Arrighi, o auge de um ciclo hegemônico seria justamente o auge da produção
material de uma potência. E a partir do momento que se estabelece uma concorrência em relação a essa produção, esse ciclo passa a ser disputado. Então, a partir do momento que a produção industrial dos Estados Unidos foi levada à China, e a China estabelece joint ventures entre empresas dos Estados Unidos e empresas locais que aprendem a usar a tecnologia anteriormente dos Estados Unidos, fazem engenharia reversa e depois de descobrirem como funcionam os mecanismos, produzem os seus próprios. E a partir de então fomentam num plano estatal de desenvolvimento a produção destinada ao catching up, né? Destinada a alcançar os padrões tecnológicos das principais potências. A partir do momento que esse processo se dá e é fortalecido com o passar das décadas, a ponto de chegarmos em 2014 com a China sendo declarada como a maior economia do mundo em produto interno bruto sob paridade de poder de compra, na minha visão, você tem um processo consagrado, um processo já determinado de que gradativamente há um ciclo hegemônico em transição. E aqui hegemonia não no sentido da Pax Americana, de que cada ciclo hegemônico tem suas próprias características e os atores, os agentes envolvidos, eles têm a capacidade de moldar os valores, de moldar como uma ordem internacional será feita. Então, quando se diz muito sobre hegemonia, quando se debate muito sobre hegemonia, muitas pessoas, muitos jornalistas, e alguns acadêmicos também, eles tendem a olhar para a hegemonia como uma mera substituição de nomes. Você substitui o nome dos Estados Unidos pelo nome da China e os padrões são os mesmos. Isso não corresponde à realidade, porque isso ignora a história. E como os processos históricos dos ciclos de hegemonia se deram. O ciclo britânico não foi como o ciclo dos Estados Unidos. Anteriormente ao ciclo britânico, outros também não foram iguais. Conforme o Arrighi estuda historicamente, o genovês, o holandês, tiveram características diferentes, eles foram baseados em tecnologias diferentes. Então, cada ciclo corresponde aos fenômenos históricos, então cada um tem suas próprias características. O que eles têm em comum é uma liderança. O que eles têm em comum é que o ciclo de hegemonia ele estabelece um centro de gravidade, de onde a produção material ela emana e ela vai reorganizando a ordem, reorganizando o sistema de acordo com as suas características geográficas, políticas, econômicas, em qual ciclo tecnológico a hegemonia é baseada. Então, enquanto o ciclo britânico, por exemplo, foi baseado nas primeiras revoluções industriais, na máquina a vapor, nas ferrovias, e com o passar dos séculos, principalmente no pós-guerra, o ciclo dos Estados Unidos é conhecido como o ciclo da indústria de matriz rodoviária, do petróleo, com ênfase nos recursos energéticos, e também hoje conhecido também pelas tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos, né? A internet, as redes sem fio, a indústria de defesa, aeroespacial, a Boeing, também a própria Apple, né? As empresas, as corporações carro-chefe do ciclo dos Estados Unidos.
eles representam as características do ciclo dos Estados Unidos. Então, ao meu ver, é um erro atribuir à China características de um ciclo que pertence aos Estados Unidos. Algumas características podem se repetir. Afinal de contas, a gente vê hoje uma disputa tecnológica, um padrão tecnológico em disputa, uma corrida tecnológica, para saber qual será a potência que vai definir o padrão que o mundo vai utilizar o 5G, o padrão que o mundo vai usar a inteligência artificial, a automação industrial e também a automação como consumo de massa, os robôs domésticos, os carros autônomos. Então, que o 5G vai proporcionar, devido à velocidade de conexão, à conexão instantânea que o 5G pretende proporcionar. Então, é isso que está em disputa, né? E não necessariamente as características atribuídas ao ciclo estadunidense vão se repetir em um ciclo chinês. A China tem suas próprias características, tem suas próprias visões de mundo. É importante lembrar que a China é um Estado-civilização, né? É uma civilização dentro de um Estado nacional. A China ela é muito anterior ao Estado-nação, como nós conhecemos. Ela tem uma história ininterrupta de pelo menos 3.000 anos. Então, é uma civilização antiga que chegou à contemporaneidade, enquanto outras ficaram pelo caminho. Por diversas razões, sofreram derrocadas, muitas delas definitivas. O que não foi o caso da China, né? Tanto que eles veem a história como uma história cíclica. Eles se reorganizam socialmente com o passar dos séculos. Há uma ascensão chinesa, há uma derrocada. E assim, sucessivamente, a história vai se desenrolando. Então, para voltar à sua pergunta original, então, assim, eu acredito que é o que está em andamento, sim, uma transição de hegemonia, não necessariamente nos termos que nós lidamos com hegemonia. Uma transição, digamos, de liderança. Uma transição de liderança econômica e a outros valores políticos, não necessariamente os valores dos Estados Unidos. Então, muitos acadêmicos e muitos jornalistas tentam imputar à China características que são da Pax Americana, de repente, um big stick. Eu já li certas análises dizendo que, por exemplo, a China impõe ao Sri Lanka a mesma política do big stick que os Estados Unidos tinham em relação à América Latina no início do século passado. De tomar recursos na marra, de propor mudanças de governo, isso não existe. A chamada armadilha da dívida, né, que estão querendo impor como uma visão definitiva as políticas externas da China, as várias diretrizes da política externa da China. Né? Como se nós não lêssemos história, né? Como se a história não tivesse aí. Tem uma galera que não lê, né? Esse é o problema. Mas, sei lá, eu olhando assim, eu vejo que cada hegemon que nós tivemos até hoje carrega em si características da sua própria sociedade, né? E eu acho que a gente olha dentro da forma do Estado Nacional construído ali na Europa, né? E, sinceramente, eu acho totalmente incapaz de conseguir analisar a China dentro desses parâmetros. E acaba por a gente criar uma visão distorcida do que é a China, né? Uma visão que é muito mais complexa do que a nossa estrutura social atual acho que consegue resolver, consegue analisar. Sim, exatamente. É novamente um olhar orientalista, né? É um Sim. olhar
europeu e eurocêntrico em relação a processos sociais exteriores à Europa e aos valores que a Europa preza e pratica. A legitimidade política na China é estabelecida sob outros aspectos. E a gente não consegue resolver nem nossos problemas, né? A gente não consegue nem analisar os problemas dentro do próprio sistema europeu, né, político. Sim, que já é caótico por si. Sim. E acho que você falou, acho que dentro do que você falou, né, essa questão que a gente vê, principalmente desde 2019, com as questões das sanções econômicas à Huawei, e mais ainda no ano de 2020, com todo esse discurso do Trump sobre vírus chinês, né, esse corona se aproveitando, acho que a gente pode dizer que se aproveitando da situação para usar do soft power americano em cima da situação, né? Sim, sim. A própria indústria farmacêutica, ela faz parte também desses ciclos tecnológicos. Ela também está inserida nesses ciclos. Tanto que a Made in China 2025, ela estipula 10 áreas estratégicas, que seriam as 10 áreas que o Estado chinês nomeia como estratégicas para o seu sucesso econômico e para o seu sucesso rumo a um padrão superior de desenvolvimento. E uma dessas áreas é a área da indústria farmacêutica. Então, a indústria química, né? A química fina e a farmacêutica, elas são um dos aspectos que se pode dizer como um país, como uma potência central de um sistema, domina esse ciclo também. E é mais um ciclo em disputa. Que nós vemos a disputa em andamento, né? A gente tem se nós não fôssemos afetados pelos aspectos negativos também desse processo, eu diria que é um privilégio, né? Poder acompanhar a história sendo feita, mas nós acabamos também com os aspectos negativos, possíveis aspectos negativos desse processo. Mas a gente está vendo a história sendo feita. Também há uma corrida da vacina. Se é uma corrida do 5G, se é uma corrida em outros setores econômicos, também a gente vê a corrida da vacina a pleno vapor. Né? Qual indústria vai estabelecer o padrão primeiro? Porque, como vem sendo dito, né, quem aprovar sua vacina primeiro tem a prioridade, né, e tem larga na frente para que outros países adotem o padrão tecnológico da potência que ganhar essa corrida. Ninguém vai ficar esperando uma segunda vacina, tendo uma primeira já completamente aprovada. Então, é o que a gente está vendo a disputa, né, em franco processo. Né? Tem o padrão europeu da Oxford, da AstraZeneca, tem o padrão dos Estados Unidos, da Pfizer, da Johnson Johnson, tem o padrão russo, da Gamaleya, e o padrão chinês, da Sinovac, da Coronavac. Todos em plena disputa para qual indústria nacional vai largar primeiro, vai chegar primeiro na linha de chegada de vacinar a sua população. E isso tem também aspectos políticos. Também é um sucesso político. O país que se der melhor nesse processo também tem o seu aspecto da propaganda. Porque eu acho que até essa questão do China vírus, né? Essa história de um vírus planejado para atacar o Ocidente, acho que também foi muito usado para mascarar toda a questão que a China demonstrou maior eficiência em combater o coronavírus de uma maneira mais rápida e eficiente do que todo o Ocidente, né? Acho que acaba por ofuscar
toda uma falta de estrutura atual no combate a pandemias e um modelo político, né? Questões políticas desenvolvidas aí, né? Sim, essa história do vírus chinês é mais uma narrativa, porque hoje, por exemplo, com um olhar da distância histórica, né? Ninguém diz que a gripe espanhola, ninguém, o nome, né, gripe espanhola, alguém culpa a Espanha pela pela matança que foi a gripe espanhola? Né? Na verdade, ela devia receber até outro nome, né? Ela devia ser chamada de gripe do Kansas, porque hoje, com a distância histórica e com o que se pode ver como foi o processo, né? Nós olhamos para a última pandemia para ver se ela nos ensina lições para a atual. Né? A última pandemia, né, há 100 anos, a da gripe espanhola. Tivemos outros candidatos, né, Ebola, SARS, MERS, mas ficaram em certas regiões, não conseguiram se espalhar para o mundo inteiro. Então, a última mesmo pandemia da gripe espanhola, né, hoje se sabe que, na verdade, ela foi uma gripe, foi uma variante, né, do influenza surgida nos Estados Unidos e que ela foi levada à Europa devido à Primeira Guerra Mundial. E que, como ela se espalhou na Europa para o resto do mundo, a Europa se tornou o epicentro devido à guerra e às condições sanitárias ridículas da época, ela ganhou esse nome. Mas a gente vê como uma narrativa porque ninguém diz malditos espanhóis. Eles nos deram a gripe espanhola. Agora, você troca os nomes, e é exatamente o que vem acontecendo hoje em relação à China. E nem é necessário mais a distância histórica para se ver que, na verdade, a China se tornou, né? Ela foi o primeiro epicentro que se tornou a pandemia, assim como a Europa foi o epicentro há 100 anos. Mas já se sabe que o vírus não foi originário de lá. Já há relatos médicos de presenças anteriores do coronavírus, visto que é um parente da gripe, né? Um parente do vírus da gripe, então tem uma mutação muito rápida, né? Vive em mutação, então nisso se adapta a novas realidades e aí, por seleção natural, e depois de várias gerações, né, aparece novamente como uma pandemia. Ele já foi rastreado na Europa também, antes de chegar à China. Então, hoje, por convenção, se diz que ele surgiu em cerca de janeiro, né, desse ano, em Wuhan, mas você já encontra registros médicos que ligam a presença do coronavírus à França, à Itália, no ano passado. Então, a distância histórica, né, e a análise científica do processo, ela mata por terra, né, as narrativas de xenofobia ligadas, na verdade, a outros interesses que tentam culpar um país por um vírus. Engraçado que em relação à Espanha isso não aconteceu. Ninguém deixa de visitar a Espanha ou ninguém deixa de usar os telefones da Vivo, né? Que é da Telefônica. Deveriam. Por ser espanhol. Ninguém deixa de usar o gás natural. Fenosa. Da Fenosa. É indústria espanhola. Ninguém deixa de usar. Devido a essa narrativa, deveriam, né? Então,
uma breve análise, uma breve leitura já desbanca essas narrativas que, na verdade, têm outras motivações. E a gente vê, Claramente políticas, né? e a gente vê Claramente uma políticas. galera atacando torres de 5G porque o coronavírus era causado pelo 5G da China, né? Bizarro. Nisso aí se inclui aí, então, a permissividade, né, que as redes sociais têm em relação a notícias falsas. É uma permissividade extrema, é uma terra de ninguém. E muitas das vezes se tem a impressão, na verdade, que elas fomentam esses discursos. Certos discursos são modulados de forma que acabam sendo promovidos por essas plataformas. Que eles geram engajamento, então geram lucro, independentemente da sua veracidade. E acabam, de uma certa forma, beneficiando certas visões de mundo que atacam, né, coincidência ou não, né, nesse caso específico, atacam um rival de onde as redes sociais se originam. São as fake news, né? Aliadas à ideia de geopolítica global, né? A gente viu isso nas eleições também, o Trump, teve todo aquele comitê que investigou isso nos Estados Unidos e teve todo um processo de blindagem nessas eleições atuais para não ocorrer a mesma coisa. As eram suspeitas, né? Então, a internet sendo utilizada de uma forma negativa, que tem que ser inspecionada de uma forma ou de outra, para que isso não aconteça e tem que ser de uma forma ou de outra também o que o Facebook vem fazendo, né? Essa filtragem que é postado e um controle um pouco maior. E acaba fomentando, como você está dizendo, as pessoas que não têm um acesso maior à informação e não buscam a veracidade do que tá sendo veiculado. Sim, Fomenta a violência. sim, exatamente. Não à toa as redes sociais elas são estudadas em questões militares como uma guerra psicológica, né, como guerras assimétricas, como uma nova forma de conflito, não necessariamente um conflito territorial ou bélico, né, mas ligado aos corações e mentes do povo. Isso se liga ao 5G também, né? Porque é uma forma de tecnologia. Velocidade de tecnologia propaga mais rápido a informação, mesmo falsa, e provoca algum Sim, dano geopolítico a um país envolvido, não? sim, em relação ao 5G, ele tem sido mais vinculado ao poder da espionagem. Uma potência acusando a outra de, de espionagem. Não sou eu que espio, é você. Tá aqui. Se você usar... Parece uma propaganda política, né? Se você usar a minha, vote em mim, vote na minha tecnologia, que eu prometo que eu não vou ouvir as suas conversas. O mais bizarro é que a gente sabe que os Estados Unidos já ouve, né? Então. Pois é. Queria dar um abraço aqui para a transição. Espero que a transição seja bem sucedida. Cara, É. é bizarro, né? Mas fazer o quê? É o que temos, né? E você falou em redes sociais e o Brasil é um dos países que mais usa redes sociais, né? E a gente vê que todo esse imbróglio envolvendo a China no Brasil bombou, né? Eu fico imaginando o que você viu e como você pensou cada dessas coisas, né? Porque quando o pesquisador assiste algumas coisas, a cabeça dá um nó, né? Com o passar do tempo, talvez mais até por preservação, né? A gente acaba adotando uma visão de estudo, né? de análise, né? A realidade está dada. A realidade
é um fato e o que a gente precisa fazer é tentar entender os mecanismos por trás dela. Eu acho que é meio como uma engenharia reversa. Você percebe o produto pronto, você tem que entender como chegamos até aqui. Então, no caso do Brasil, acho que o que a gente pode tentar entender em relação às redes sociais e como tudo isso se deu na política, ela é muito... Eu acho que o processo brasileiro ele é muito similar ao dos Estados Unidos. Como a polarização se deu e em cima de quais elementos, né? Qual é o discurso trumpista, qual é o discurso bolsonarista. Pelo menos no campo do discurso, eles se relacionam bastante. Então, em relação ao 5G, isso a gente vai ver os resultados disso no ano que vem. O governo está numa sinuca de bico, né? O governo é altamente dependente da China na sua realidade concreta e é altamente dependente dos Estados Unidos, mais especificamente do governo Trump, no campo do discurso. Então, com o processo de transição sendo feito no campo do discurso, o governo vai virar vai ficar sem cabeça. Vai ficar perdido por bastante tempo. Mas, como a política externa americana ela é muito mais pragmática, não importa o governo, eles mantêm uma certa diretriz de prioridades. Não é porque o governo Trump defendia e defende o padrão tecnológico dos Estados Unidos que o governo Biden vai fazer diferente. Então, isso vai se manter. Pelo menos em relação ao 5G, pelo menos, esse aspecto vai se manter. Agora, o grande problema em relação ao 5G é que os Estados Unidos não têm o que oferecer que seja páreo ao que a China oferece. Hoje a Huawei não tem concorrência. Então, todos os países que estão se propondo a não usar o padrão Huawei, eles, na verdade, estão se comprometendo com uma promessa. Eles já admitiram a realidade de que vão adiar o uso do 5G. Não sabemos por quantos anos, mas, por exemplo, no Reino Unido, que já barrou a Huawei, sob os mesmos pretextos que o governo brasileiro está se encaminhando a barrar. O Reino Unido, o governo do Reino Unido já declarou que esse banimento vai atrasar o uso do 5G no país por pelo menos alguns anos, 3 anos, 5 anos. Pelo menos. Então, eles não sabem sequer qual tecnologia vão usar, se ela vai ser páreo para da Huawei, e ainda assim será implementada não sei quando, e não sei se com a mesma funcionalidade, com a mesma eficiência. Não se sabe, simplesmente. Então, eu acho que no campo do ciclo tecnológico da tecnologia da informação, no da tecnologia da informação, eu acho que é o mais claro que a China largou na frente. A China assumiu a dianteira nesse processo. É o processo mais... Acho que ele é o melhor... Ele é o mais claro desses. De todos os que nós discutimos, acho que esse é o mais claro. E que esse realmente vai moldar
a economia internacional pelas próximas décadas. Que esse é o padrão mais eficiente de hoje e que a concorrência entre as nações ela promove essa corrida que a China está na dianteira. Eu ouvi um professor falando na FRJ, quando a gente fazia faculdade ainda, não lembro se eles puxavam disciplina comigo, que a China alcançou o que a Alemanha e o Japão não conseguiram, foi quebrar a barreira tecnológica. A única barreira que eles não conseguiram quebrar em relação aos Estados Unidos, para alcançar, em relação ao desenvolvimento americano. Foi o Cadu que falou sobre isso na aula dele. Sim. Caraca, você lembra da aula? Jesus. Acho que foi o Cadu que falou sobre isso. Eu achei bem interessante a proposta, porque assim, ele falava do 5G, exatamente, que a China conseguiu quebrar essa barreira. Que quando a Alemanha chegou lá, estava quase, aí os Estados Unidos veio e quebrou as pernas da Alemanha. O Japão estava lá, quase, o iene e tal, ele veio e valorizou, arrebentou com o iene, valorizou e acabou entrou em recessão, né? Começo da década de 90. Aí ele disse que quando a China estava crescendo, que os Estados Unidos tentou quebrar a China já tinha criado mecanismos de blindagem a essa política americana. E ela conseguiu se descolar e alçar voo. Engraçado. Aí você lembra do Cadu, aí então eu vou lembrar do Metri, que eu lembro do Metri e do Padula, né, que eu lembro muito das aulas deles, quando eles falavam sobre desenvolvimento a convite. A ideia de que, como contenção à União Soviética, era de interesse dos Estados Unidos nas bordas da União Soviética, então nas bordas do Heartland, né, citando nas bordas do poder terrestre do Mackinder, cooptar a Europa Ocidental de um lado, Japão e Coreia do Sul do outro, para fazer um cordão, né, e tampar a influência da União Soviética. E a forma que eles encontraram de fazer isso foi abrir o mercado interno dos Estados Unidos para os produtos desse país. E nisso, assim, o desenvolvimento alemão, o desenvolvimento japonês, o desenvolvimento sul-coreano foram blindados, vamos dizer assim, né, foram incentivados pelo mercado interno dos Estados Unidos, que absorveu os produtos desses países. Eu lembro que em economia internacional, não sei se a gente teve economia internacional junto, mas eu lembro que o Suma, o professor, quem me deu aula de economia internacional foi o professor Suma. Ele, inclusive, expôs para a gente os balanços de pagamentos da Coreia do Sul nos anos 50 e 60, na época do iniciozinho do catching up sul-coreano. E naquela época, a Coreia do Sul produzia coisas como botões de camisa. Então, para produzir botão de camisa, eles tinham que importar maquinário. E o maquinário que você importa é muito mais caro que o produto que você exporta. Sim. Então, eles tinham um déficit. Eles tinham um déficit no balanço gigante, devido aos custos de escala que eles estavam começando a implementar. Nessa época, os Estados Unidos, esse é um dos melhores exemplos de desenvolvimento a convite, porque nessa época, os Estados Unidos cobriam o déficit sul-coreano com doação. Era o Plano Colombo, não era, em parte? Bom, o nome agora me foge, o nome agora exatamente eu não sei, mas a estratégia era essa. E aí eles cobriam os custos que eles tinham com o maquinário para implementar os custos de escala, para, a partir de então, eles substituírem os produtos de exportação por outros. E eles foram subindo a escada, né? Usando a analogia do Chiang, eles foram subindo a escada do desenvolvimento. E aí, no caso, os Estados Unidos conseguiram chutar a escada de Japão e Alemanha
antes deles se tornarem uma ameaça hegemônica. Tanto que hoje Japão e Alemanha são potências regionais, né? Eles conseguem manter uma influência nas suas regiões imediatas, mas não, mas no momento que eles tinham potência para chegar lá, que eles estavam começando, aí eles adotaram as políticas neoliberais. Eles partiram para financiarização. Partiram, acho que não, né? Foram meio que obrigados, né? Porra. Principalmente o Sim, Japão. sim. Sim, Partindo a gente dá a ideia de vontade própria. livre, espontânea vontade, né? Sim. Quando falo do chute da escada da China, acho que a tentativa final é a questão do 5G, né? Que a gente vê que as sanções econômicas dos Estados Unidos na China são justamente no setor que a China não tem tecnologia de ponta ainda, né? Que é na produção, Sim, eu acho que... por exemplo, de microprocessadores, que é basicamente importada a tecnologia, né? As máquinas são importadas. E é um dos setores eu acho que que estão sendo estrangulados, né? Como a gente estava falando antes, de que cada hegemon, no seu aspecto de liderança, né, não necessariamente de dominação, colonialismo ou invasão de terras alheias, mas no sentido de liderança e de influência. Como cada hegemon ele tem suas características próprias, né? Eu vou ligar a luz aqui que está ficando muito escuro. Tranquilo. Então, como cada hegemon ele tem a sua, ele reproduz suas próprias características dentro do sistema, eu acho que o que a China tem, que esses outros que vocês citaram não têm, é o socialismo. É como a China se organiza internamente e como ela se utiliza o mercado aí nos termos brodelianos, o mercado como um espaço de puro comércio. Eles não adotaram, né, as características de mercado que se confundem com o capitalismo, né, no sentido de amplo poder às burguesias, amplo poder à sociedade nos seus agentes individuais. Eles não foram além. Eles utilizam o mercado como um instrumento para o desenvolvimento estatal do país. Então, nisso, quando um chute de escada poderia ser imposto à China, nisso o Estado tem poder para barrar esse processo, porque o Estado detém as áreas estratégicas. E a própria ordem social da China é baseada em valores diferentes. Então, quando, por exemplo, as classes mais abastadas da China, quando você vê o poder político que elas poderiam ter, elas não têm esse poder político. Elas são classes que prosperaram por uma visão de mundo estipulada pelo governo popular. Então, elas não têm poder de estabelecer a abertura comercial, elas não têm poder de aumentar sua margem de lucro, elas não têm poder de arrochar o salário do operário chinês. Então, eu acho que é nisso que a China se diferencia desses outros exemplos que vocês deram. Todos eles chegaram no mesmo patamar, todos eles chegaram no mesmo ponto. No ponto do chute da escada, a China não tinha vulnerabilidade do ponto de vista desse chute de escada, que Japão e Alemanha tinham. No caso, a China não se financiarizou. Ela não delegou a sua produção, como a Alemanha delega a sua produção para a periferia da União Europeia. O Japão não chega a delegar a sua produção, mas o Japão ele
tem sérios constrangimentos, né? O Japão tem um constrangimento territorial, ele tem constrangimento de população também, que a China tem amplo espaço para crescer sua classe média e um amplo espaço para aumentar o seu poder econômico sem se basear no comércio internacional. Sim. Coisa que a Alemanha e Japão também não têm. Eles dependem do comércio exterior mais do que a China possa depender. A China não tem os constrangimentos que eles têm. Então, por exemplo, Hong Kong, que era nos anos 70, nos anos 80 e 90, principalmente, né, era o símbolo, né, de uma ascensão chinesa, tinha uma participação no PIB chinês gigantesca, né, era uma cidade-chave. Hoje, Shenzhen é mais importante que Hong Kong. Hoje, Hong Kong é financiarizada e a mainland China, né, a China continental, é que tem a produção. E o crescimento, o desenvolvimento chinês é ali. Hoje ele já passa do litoral para o interior. O litoral já é plenamente desenvolvido e hoje está sendo interiorizado. As indústrias estão indo para o interior, tanto que uma das preocupações que a Belt and Road tenta dar conta, né, é justamente de fomentar e integrar o interior chinês aos mercados, tanto interno como externo, principalmente a partir das ferrovias. Rodovia, gasoduto também, tem alguns interessantes. Sim. Ali, passando pelo Paquistão, passando pelo Tibete, passando pelo Xinjiang, o Ásia Central, descendo pela Afeganistão também, eu acho, Cazaquistão. Sim, os gasodutos, principalmente da Sibéria. Essa integração com a Rússia que tinha falado lá no começo também, tá ligado? E o Brasil tá alheio a isso tudo, cara. Olha os noticiários, olha os debates, os especialistas que são convidados e, tipo assim, passa longe. A gente vê o debate envolvendo o 5G, tipo, vai aumentar a velocidade da conexão, acabou. Tipo, não tem um embasamento, não tem um aprofundamento na questão, né? E a gente ainda vê os políticos brasileiros meio que, né, jogando lenha na fogueira, né? Assim, não que eu concorde com essa... Não que eu concorde totalmente com essa análise, mas eu gosto muito na ciência política. Eu não descobri essa área há muito tempo, então eu preciso até ler mais sobre ela, mas inicialmente eu gostei bastante de certos aspectos para entender a realidade. Eu gostei bastante da teoria das elites dentro da ciência política, porque são as elites nacionais que têm o poder da tomada de decisão. Geralmente, a ação dos países na ordem internacional, ela é um reflexo do pensamento das suas elites. São elas que tomam a decisão e, geralmente, elas são baseadas nos seus interesses. E acho que isso vai desde das elites brasileiras, das elites europeias, ao Politburo chinês. O país é um reflexo do que essas classes pensam e põem em prática. Então, acho que a posição do Brasil nesse cenário é um reflexo do que a elite brasileira pensa, e como ela sempre pensou o país. Ou não pensa em alguns casos, né? Porque ela sempre pensou o país como um país agrário, principalmente. Só que a própria industrialização brasileira,
ela foi feita em cima de um constrangimento. A República Velha caiu porque o preço do café caiu. O país não tinha mais como se sustentar em cima do café. E nisso ele foi obrigado a tomar um outro rumo. Os preços das commodities novamente definindo o futuro político do país. Agora no governo do PT também. As commodities caíram, veio a crise. Mas Exato. você deve estar mais por dentro do que eu, né? Mas você vê um processo, uma tomada de decisão chinesa na questão de buscar novos mercados para importar a soja e não ficar tão dependente de, por exemplo, da soja brasileira? Olha, isso já está acontecendo. Acho que assim, nós somos muito imediatistas. A China não trabalha no nosso plano temporal. O plano temporal deles começa nas décadas. O nosso é muito bolsa de valores. O nosso é muito semana, 24 horas, o que muda de uma data para outra. Eles não trabalham nesse plano. Então, é importante entender como eles pensam a partir das nuances. Eles deixam aqui e ali dicas de como eles vão proceder no futuro. Então, é muito incomum da diplomacia chinesa responder da maneira como eles vêm respondendo a congressistas, a atores políticos da política interna do Brasil. É muito incomum. Eles geralmente só tomam esse tipo de postura quando a China se vê sob ataque sistemático. Um discurso extremamente hostil. Aí eles tomam uma atitude, mas eles são muito pacientes. Eles vêm tomando essa atitude enérgica depois de ataques sistemáticos já de 2 anos. Eles vêm tomando essa atitude agora e, novamente, é uma vulnerabilidade que a economia brasileira tem, que é permanente. Produzir, ter o seu comércio exterior baseado, a sua fonte de dólares, né, baseado em produtos que o mundo todo produz. O Brasil não tem exclusividade nenhuma no que produz. Então, é claro que de um dia para o outro, devido aos custos de escala, devido à nossa eficiência com o passar do tempo, com algum teor tecnológico que a Embrapa pôs na nossa produção agrícola, é claro que não é de um dia para o outro que a China vai deixar de comprar. Mas é sempre importante estar de olho, né, nos percentuais e nos volumes das importações chinesas de outros países. Então, a cada ataque partido do Brasil em relação à China, a importação de alimentos de países africanos na China aumenta. Hoje, eu li recentemente que a Tanzânia tem sido beneficiada por um aumento das importações chinesas de commodities de lá. Então, é novamente uma vulnerabilidade do Brasil, uma vulnerabilidade histórica. A nossa própria industrialização, que foi precocemente abortada, né? Ela foi baseada justamente numa crise do setor agrícola brasileiro, que perdeu a sua capacidade de aferir lucro e teve que mudar de ramo. Aí as elites, se aproveitando de uma situação instável na Europa, encontraram inserção para a indústria brasileira, e que dos anos 80 para cá eles mudaram de ideologia, deixaram de ter qualquer apreço pela economia nacional
e voltaram ao seu plano externo, né? O Brasil voltou ao modo fazendão de economia, porque hoje, inclusive, o Brasil importa soja. A gente tem visto isso. Nós passamos a importar soja porque toda a nossa safra já foi vendida, já está comprometida. A do ano que vem também está rumando nesse sentido. E o mercado interno totalmente relegado a segundo plano. Então, o mercado interno, se precisar, vai ter que importar. E nisso que lide, né, com o câmbio nas alturas e a inflação passada aos alimentos. E pensando Então, no futuro, esse é o apreço que a nossa elite tem à nossa classe média, né, e as classes pobres. o futuro é mais complexo, né? Porque se a gente pensar que o Brasil já não tem muita indústria, né? O papel da indústria na economia brasileira só diminui a cada ano. Fechando com 5G, por exemplo, que não seja chinês, a indústria 4.0 esquece. Né? Se já vai ser um processo delicado nos países europeus, imagina no Brasil, né? E a China, num processo de reduzir a importação de soja, aí é o caos, né? Isso é uma bomba relógio. A gente não sabe quando ela vai explodir, mas eu acho que a América Latina já está dando a sua resposta, né? Eu acho engraçado que dizem, ficou a relação Brasil-Estados Unidos, Brasil-Argentina, desculpa, ficou conhecida como efeito Orloff, né? Baseada no nome da vodka. Porque essa vodka tinha uma propaganda que não é da minha época, mas eu procurei saber, de tanto ouvir, né, feito Orloff. Aí eu fui procurar saber o que era. Era por causa de uma propaganda. Essa vodka tinha uma propaganda que o ator da propaganda parece que ele escolhia uma concorrente e aí ele bebia dessa concorrente e não caía bem. Aí nisso aparecia um ele do futuro, né, dizendo para ele, olha, escolha outra, né, escolha a Orloff, porque eu sou você amanhã. Então, esse efeito trazido para o campo das relações internacionais, a relação Brasil-Argentina ficou conhecida como efeito Orloff por causa disso. Porque a Argentina ditava padrões que afetavam o Brasil logo depois. Então a Argentina vira para o Brasil e diz a mesma coisa, eu sou você amanhã. Então, as nossas matrizes econômicas não são muito diferentes. Uma industrialização dependente, uma industrialização baseada em transnacionais, que remetem lucros para os seus países de origem. Então, com um padrão tecnológico que repete o padrão dos países centrais. E aí, nisso, ela é extremamente dependente dos ciclos tecnológicos e das potências que disputam por eles. Então, infelizmente, isso me soa uma bomba relógio, porque nós procuramos ter a sociedade brasileira, como quase todas, né, procuram melhorar de vida, adquirir os melhores produtos disponíveis, né, no mercado mundial. E o que nos diferencia das outras, né, é quais produtos nós produzimos e porque nós consumimos os mesmos. A sociedade consome os mesmos. O consumo de massa popularizou os produtos.
Então, o celular que nós usamos é o mesmo celular que se usa na Europa, mas como nós pagamos por ele? Como nós nos inserimos na divisão internacional do trabalho? Nós nos inserimos de forma extremamente dependente e de forma extremamente primária. Isso é uma bomba relógio, porque nós dependemos de importações, cada vez mais. Importações que se pagam com dólar. E como nós vamos pagar por isso? A nossa inflação dos anos 80, a hiperinflação, foi uma inflação também de câmbio. O Brasil perdeu capacidade de compra. Então, nós estamos repetindo a história. As reservas derretem ano após ano. Foram construídas em cima de um boom das commodities. E a única coisa que hoje nos separa de estender o Pires ao FMI, como o Macri fez. E foi o único setor que cresceu nesse ano, né? Então, o eu sou você amanhã está aí. Resta saber, o recado está dado, né? Resta saber se ele vai se concretizar de novo ou não. Mas é uma bomba relógio, porque eu não acredito que as classes médias e a sociedade brasileira vai aguentar por muito tempo uma perda visível do seu padrão de vida. Isso já aconteceu antes, né? E a perda visível do padrão de vida, nossa última grande crise resultou na redemocratização. Então, resta saber qual vai ser a nossa resposta para a crise atual. Está em disputa. Porque os atuais movimentos de resposta não tiveram capacidade de resolver os problemas. Essa eleição que acabou agora mostra isso. Uma guinada à centro-direita, já que a extrema-direita só fala, não solucionou nada. Agradecemos você demais, cara, por essa participação. Foi muito produtiva, muito produtiva. Esperava falar só de 5G e de China, e pô, o papo rolou pra caramba. Até a parte de pesquisa que eu precisava de um pouco mais de luz, você me deu, cara. Agradeço muito. Você já é um excelente pesquisador, vai ser um excelente docente mais à frente, com toda certeza. A gente deseja a maior sorte para tu, e acho que sorte é a junção do sucesso com a oportunidade de estar tendo as duas na sua mão. E gratidão. Gratidão que eu, o Vitão, que está atrás das câmeras editando para a gente sempre, e o Marcão, que está aqui conosco, temos contigo. E no futuro a gente cria um instituto da China. Com certeza. Eu que agradeço pelo espaço. Eu desejo muito sucesso ao canal, que vocês cresçam bastante. Eu já dei uma olhada em alguns vídeos anteriores de vocês. Acho muito interessante como vocês estão num processo de rastrear, né? Que fim levou, né? quem estudou junto, né? O que estão fazendo, né? Sobre o que estão pesquisando. É muito importante que a gente divulgue mais a nossa área, né? Que ela sempre foi muito elitizada. Os círculos de debate da nossa área sempre foram muito exclusivos, né? Então, é importante que a gente esteja nas redes, sim, dando espaço para novas gerações, né, que estão querendo, com esse desejo de debater, esse desejo de saber mais sobre algo que é tão importante, né, para a nossa sociedade, né? A gente não está sozinho no mundo, tem mais de 190 países, né, cada um com os seus costumes, com as suas línguas, com as suas visões de mundo, e que a gente precisa se inserir, sim, né, e a parte desse processo que a gente tem uma boa conversa, né,
e esteja nas redes, sim. Então, desejo muito sucesso para vocês. E estamos aí. O contato está sempre em aberto. Com certeza. Você vai votar aí no doutorado da próxima vez. E a China está em ascensão, né? Então a gente vai ter muito para falar dessa questão aí, China, Estados Unidos, essa passagem de guarda hegemônica. Assunto é que não vai faltar nos próximos anos. Com certeza você volta. E vamos lá. Com certeza. E você que nos assistiu, né? Lembre sempre de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal, né? E volte mais vezes. Valeu, galera. Abraço. Abração. Um abraço.